Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta live que generosamente, carinhosamente, neste horário, a Karen Rodrigues e o Wagner Dorim, TV Galáctica, me oferecem esse horário e esse espaço para estar com vocês. Por isso, mais uma vez, de sempre, agradeço imensamente a Karen e ao Wagner por esta oportunidade e a vocês que estão nos acompanhando, a presença de vocês e, como sempre digo, dispondo do seu tempo, dos seus momentos para estarmos juntos aqui. Agradeço muitíssimo. E hoje eu vou aproveitar o ensejo relativo a um fenômeno que ocorreu nas pirâmides há alguns dias e focar o tema de hoje na Grande Pirâmide em relação às implicações para o terceiro milênio, né? Aproveitando essa oportunidade. Então, a Grande Pirâmide, como todos sabem, não é novidade para ninguém, ela contém um arsenal de informações, de conteúdo, que dão livros, testamentos. Eu teria que fazer aqui seminário de várias horas. Aliás, como já fiz no presencial do meu espaço, sobre só a Grande Pirâmide. É muito material. Mas, para o tema de hoje, é importante salientar, né, uma máxima antiga que diz, né, o homem teme o tempo e o tempo teme as pirâmides. Elas ainda vão estar aqui quando eu, você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, trinetos, tataranetos, e por aí vai de tataranetos, ela ainda vai estar aí de pé. Né? Como está de pé, não exatamente como a egiptologia ainda coloca. As teorias egiptológicas, embora tenham seu fundamento, em grande parte não combinam muito com o que a própria Grande Pirâmide e o Planalto de Gizé, em geral, junto com a Esfinge, apresentam em termos de idade. São muito mais antigas do que a data aceita até então, que é aproximadamente 2.500 a.C., sua construção, no reinado do faraó Rufo, transliterado para o grego como Kelps. Enfim, assim como as outras pirâmides, Khafra, Khafre, e Menkaure, Miquelinos, e a própria Harmarques, ou Harmarques, que é a própria Esfinge. Em vista disso, a pirâmide e a Esfinge contém não só a Grande Pirâmide, mas todas as três, mas especialmente a Grande Pirâmide de Kelps, além de ser uma maravilha de construção, implicando em vários detalhes, que eu vou passar ao largo aqui, talvez, já fizemos uma live sobre isso, podemos fazer outra, mais específica, né? Mas o conteúdo de informação que ela detém é muito interessante e que vai ser reaproveitado nesse terceiro milênio em vista das últimas descobertas. Eu vou começar até por Edgar Cayce, o famoso médium norte-americano, que previu em seus estados de transe fenomenais, décadas de 20, 30 aproximadamente, o ressurgimento da Atlântida e a existência de um salão, de um compartimento, de um ambiente em que estariam documentos muito antigos relativos até à própria civilização Atlântica, que numa live anterior já tratamos disso, que durou milhares e milhares e milhares de anos,
A Atlântida foi, em princípio, um grande continente que, do Planalto Central do Brasil, passando, emendando pelo atual Caribe e Atlântico Norte, grande parte do Atlântico Norte, se estendendo ao norte da África, ao que hoje é o Mar Mediterrâneo, Península Ibérica, parte da Europa, até a Índia. Então, era um supercontinente que, com o passar do tempo, ao longo de milhares e milhares de anos, olha, coloca por baixo aí 600 mil, por baixo, sofreu, obviamente, convulsões geológicas, geofísicas do planeta e foi se partindo, uma vez, óbvio, que o planeta, como ser vivo, ele vai alterando, vai mudando, e a configuração dos continentes, ela vai também mudando. E no passado era bem diferente do que é hoje. Tá? E a última das 3 ilhas é a citada na República de Platão, Poseidones, de onde vem uma tecnologia ímpar que, segundo a tradição, o interessante é que o Ocidente perdeu muito disso, se voltando para o materialismo, para outras prioridades que hoje, com o que está acontecendo, estão sendo questionadas. Né? E enquanto no Oriente isso ainda é tradição, é natural no cotidiano, no dia a dia deles, para nós virou lenda. E de lenda, na verdade, a gente sabe que todo mito, toda uma lenda tem um fundo de verdade, é baseado num fato histórico ou num conjunto histórico de embasamento. Tá? Então, como onde há fumaça há fogo, existe uma raiz, um germe dentro desse conhecimento, desse processo, onde suspeita-se que a tecnologia empregada na Grande Pirâmide, uma vez que com toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje em pleno século XXI, não conseguimos reproduzir uma pirâmide de Quéops. Tá? Estamos muito longe disso. E essa tecnologia suspeita-se que tenha sido herdada pelos egípcios a partir dos Atlantes e uma possibilidade maior ainda que eles próprios Atlantes ou tivessem realmente esse conhecimento ou parte desse conhecimento tivesse também vindo de fora do planeta. Mas isso ainda são especulações e não temos como fundamentar, por enquanto, isso. Mas tudo leva a crer que o que a pirâmide apresenta é bastante suspeito em relação às teorias vigentes. Muito bem. Então, como Edgar Cayce previu, pode ser que já tenham sido encontrados os tais documentos, ou então estamos à beira de encontrá-los na chamada sala ou salão dos registros, que conteria esses documentos. Documentos esses que salvaguardados da humanidade, uma vez que naquela época antiga não existia necessidade de ordens, sociedades secretas e processos religiosos instituídos como nós temos hoje, uma vez que o conhecimento era aberto, não existia ocultismo, hermetismo, não existia nada disso. O ser humano ele era preparado para, com total liberdade, lidar com determinados conhecimentos que hoje, por razões óbvias, seriam perigosos em virtude do aspecto ético-moral e de queda ao primitivismo mental e comportamental, principalmente por exacerbações emocionais, passionais, faremos muito mau uso e nos levaria a uma autodestruição muito mais rápida do que nós temos hoje em termos de potencial para isso. Então, isso será revelado em algum momento, como nada que esteja oculto não venha a ser revelado, como o próprio Cristo disse, e muitas coisas, aos poucos, estão sendo expostas. As descobertas arqueológicas e ufo-arqueológicas, elas, hoje em dia, estão quase que numa progressão geométrica.
na China e especialmente no Egito. Naquela areia ali descobre-se coisas diariamente. Inclusive, eu ouso dizer, na verdade, não só ouso dizer, como endosso, né, algumas opiniões de especialistas, e indo ao Egito constatei isso de alguma forma, que fica bem claro que tudo que nós vemos de documentários, filmes, fotos, ilustrações a respeito dos monumentos expostos lá no Egito, da civilização antiga, seus templos, seus obeliscos, as próprias pirâmides e outras tantas coisas que estão sendo descobertas agora. O templo de Karnak, por exemplo, é do tamanho de um bairro pequeno. É uma coisa absurda. Você leva um dia inteiro para visitar o templo de Karnak, segundo o sheik árabe que lá esteve quando os muçulmanos entraram no Egito, no nascer ao pôr do sol, o tempo que ele levou para visitar Karnak inteira. Você leva hoje muitas horas para conhecer Karnak em 30% do que ele é, do que o templo é, pois quase 70% é sítio arqueológico, é vedada a entrada a turistas. Então, essas estruturas monumentais, todas elas no Egito, não chegam a 40% do que realmente existe e que ainda está debaixo da areia. Só isso é algo fenomenal. Então, realmente, tudo leva a crer que Edgar Cayce estava certo ao prever que, sob a pata esquerda da esfinge, estaria o Salão dos Registros, com conhecimentos e documentações a respeito de tecnologia, filosofia e outros princípios que nos deixariam hoje maravilhados, mas que era o dia a dia, era o cotidiano dos antigos remotos. E a última descoberta na Grande Pirâmide, como vocês sabem, que é simplesmente sensacional, é um espaço que não se conhecia, bastante amplo, tá? Que inclusive canaliza fontes de neutrinos vindos do cosmos. Nós somos... neutrinos são subpartículas que são emanadas de também explosões estelares e feixes cósmicos, de raios cósmicos, resumindo bastante o processo. Porque, na verdade, existe uma complexidade relativa à física quântica, física de partículas, né, associado à astrofísica, para explicar os neutrinos, que acho que não caberia aqui, pelo menos por enquanto. Mas são partículas minúsculas de natureza subatômica que nos invadem o tempo todo. Neste momento, você está sendo atravessado por bilhões de neutrinos. E existe dentro da Grande Pirâmide esse compartimento enorme que concentra os neutrinos de uma forma ímpar e desconhecida. Além da conclusão que muitos estão chegando, principalmente alguns engenheiros, da grande possibilidade da Grande Pirâmide ter sido uma verdadeira usina elétrica. Uma vez que existem até relevos no Antigo Egito, embora isso, obviamente, pela ciência oficial, seja atribuída à questão mitológica, folclórica e etc. e tal, da natureza mítica das crenças egípcias, etc., mas que aludem muito à energia elétrica ou uma produção de energia e de luz desconhecida, uma vez que se observa nas tumbas, principalmente no Vale dos Reis, que são mais de 100 metros dentro da rocha, e em outros subterrâneos de templos, locais totalmente fechados e escuros, onde a luz do sol, obviamente, não chega, né? E nem com um conjunto de espelhos, que é a teoria mais próxima disso, não é suficiente para iluminar plenamente, no sentido de os egípcios
realizarem meticulosamente suas pinturas, suas gravuras, seus desenhos, enriquecendo as tumbas, principalmente os templos, com uma maravilha de arte, né? Onde se conserva até hoje o teor da tinta, as cores, e não se encontra restos, indícios de fuligem no teto ou nas paredes, que indicaria naturalmente o acendimento de fogo de tochas para iluminar aquilo ali. Tá? Então, é uma tecnologia que a pirâmide comporta, além de outras, uma vez que existe todo um processo também oculto, esotérico, dentro da pirâmide, onde, por exemplo, vou citar um deles aqui, não sei se vocês sabem, a Grande Pirâmide, os lados não são planos. As faces não são planas, não são planos perfeitos. A linha da base da pirâmide, ela não é uma reta. A face da pirâmide tem uma pequena invaginação mínima de um côvado, aproximadamente 64,64 centímetros. Então, a pirâmide, na verdade, é um octógono. A sua base é sutilmente octogonal. E essa pequena invaginação, ou seja, fazendo uma linha muito sutil em cada face da pirâmide, provoca efeitos sombra na planície de Gizé e na própria pirâmide em determinadas épocas do ano, e só por isso ela já é fantástica. E como a pirâmide era revestida, não era como é hoje, revestida de calcário branco, com um ápice, um trapézio de ouro e um cristal na ponta, tá? Essa reentrância, quando coberta, formava uma sutil concavidade na face lisa que recobria a pirâmide, que concentrava, como toda concavidade, num determinado momento do dia, a luz solar, né, nas concavidades, no ponto exato da face da pirâmide, que concentrava, obviamente, essas energias em direção a um determinado ponto na pirâmide, né, onde cada face voltado para o ponto cardial recebia diretamente as influências relativas aos estátuas dos elementos fogo, terra e água, gerando uma espiral levógera de emissão de energia e também, ao mesmo tempo, uma vez que toda pirâmide gera uma antipirâmide invertida de 45 graus a nível etérico. Estou passando informações aqui para vocês que pouca gente tem ou passa, que provoca a descida de uma espiral levógera, que faz com que justamente se produza, como nós vemos nos estudos das esferas de Belisal, convém vocês pesquisarem sobre isso, as esferas de Belisal que, estratificadas, formam a chamada pilha Atlântica. Essas semi-esferas de Belisal, elas têm a concentração no centro igual de energia igual ao que, na linha da altura da Grande Pirâmide, temos o chamado a energia do verde negativo. Energia que cura câncer, energia que provoca câncer, energia que cura, energia que mata, energia que mumifica, desidrata, afia gilete, conserva água, enfim. Essas vibrações, não só do verde negativo, como outras frequências, e essas frequências estão associadas à angulação do ápice da pirâmide. Vocês podem ver aqui na imagem de fundo, não sei se dá para perceber, mas de perto você nota uma sutil diferença da angulação do ápice da Grande Pirâmide de Quéops
em relação aqui à pirâmide do meio, que é a de Kefren, e a menorzinha de Miquerinos. A angulação do ápice é diferente, ou seja, o padrão de frequência vibracional que cada pirâmide vai gerar é diferente, com uma finalidade específica. Isso tudo são descobertas que estão sendo feitas, isso aí não é especulação, né? Só que não é passado para o público em geral e fica a critério dos piramidologistas, e a ciência oficial, embora saiba, não endossa, né? Então, essas particularidades, como muitas outras, serão plenamente estudadas, focadas, concluídas e aplicadas a partir de agora, do terceiro milênio, mas, obviamente, já estamos nele, mas estamos ainda no início. Isso aí para 2200, 2150, que isso estará plenamente ativo, no sentido, esperemos nós, do verdadeiro entendimento do que é a grande pirâmide de Quéops e toda a estrutura piramidal que está no planeta como um todo, tá? Dentro da faixa 30 graus norte de latitude, 30 graus sul de latitude. O interessante é que encontramos em Marte, principalmente na região de Sidônia, o que a NASA nega, as estruturas piramidais, principalmente pentagonais, nessa mesma região relativa à latitude, mais 30 menos 30. Né? Nessa faixa. Em Marte é a mesma coisa. Então, nós temos um processo relativo a um conhecimento muito grande em relação somente à grande pirâmide de Quéops, né? Que está sendo redescoberta. Quem tem mais sensibilidade e está mais focado e que já teve a oportunidade de estar no Planalto de Gizé, no Egito, vai confirmar o que eu vou dizer agora, que é uma região com uma vibração extremamente poderosa. Estar ali diante da grande pirâmide, você percebe, você sente uma vibração, uma energia muito diferenciada. Há exemplos de outros lugares sagrados no planeta, onde tem, alguns deles, algumas construções, aproveitando justamente aquele vórtex de energia, como Stonehenge, como Karnak, na região do sul da França, como a própria Notre-Dame, Catedral de Chartres, o próprio Taj Mahal, a Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, muitos lugares pelo Brasil. O Brasil é muito rico nisso. A estrutura de Machu Picchu, Quetzalcoatl é a divindade, Titihuacan, a grande cidadela asteca com a grande pirâmide do Sol, cujo lado da base tem a mesma medida da grande pirâmide, embora seja mais baixa e seja escalonada. Tá? Então, e pontos onde temos os principais 7 vórtices sagrados do planeta. Tá? Então, muita coisa ainda está para ser não só estudada como descoberta, mas o processo já começou. Essa foto aí no fundo, eu quero esclarecer algo aqui muito importante, né? Que eu citei no início da palestra, que, na verdade, é o motivo para esse tema. Tá? Essa foto que vocês podem ver aí, eu mesmo tirei quando lá estive, do famoso show de som e luz que existe em Luxor, existe em Karnak, existe em Philae, na ilha onde está o templo de Ísis, e, como não poderia deixar de ser, em Gizé, na região ali das 3 grandes pirâmides e a esfinge, ali iluminada em branco no meio. Tá? É um show lindíssimo, com várias cores, eles contam histórias, né? Reproduzindo por laser, né? Aspectos relativos ao Antigo Egito. Enfim, é um show que vale a pena, é muito bonito, e está sempre lotado. São raras as vezes que o show comporta menos de 200 pessoas.
Então, em média, são 400, 500 pessoas que assistem esse show regular, né? E, obviamente, quando o tempo está bom, e às vezes venta muito ali, dependendo da época do ano, faz frio, ali é deserto já. Embora as pirâmides estejam à beira da cidade do Cairo. Né? É uma pena, uma lástima. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque o fenômeno está rodando aí na internet de um vídeo onde luzes se deslocam acima da Grande Pirâmide e com uma concentração, parece um objeto, depois ele se desfaz como se fossem lanternas de um balão, mas não é. Se desfaz em vários outros objetos e depois começam a voar informação acima da pirâmide. Né? É um vídeo muito interessante, bastante instigante e também, óbvio, polêmico. O que eu quero ressaltar é o seguinte: nós, dentro da ufologia, obviamente, temos um critério muito grande, e não poderia deixar de ser, pelo menos a maioria de nós, eu e meus colegas, com relação ao fenômeno, para justamente sabermos classificar, e mesmo assim é muito difícil, o que acontece. Esclarecendo que UFO ou OVNI, objeto voador não identificado, é uma coisa. Isso ser uma nave extraterrestre, um UFO ser uma nave extraterrestre, afirmar que o UFO é uma nave extraterrestre, é uma distância abissal de um para o outro. É preciso muita análise, muito estudo, muito critério para se chegar a essas conclusões. Então, muitas questões precisam ser, ao longo desse estudo, dessa análise de um determinado caso, de um vídeo, de uma foto, obviamente, determinadas, analisadas criteriosamente. Então, é preciso muito cuidado quando se vê um vídeo dessa natureza e outros, e fotos, ainda mais hoje em dia, né, para taxar logo que é OVNI, etc. Eu não estou dizendo que não seja, mas é preciso ter um cuidado nessas afirmações. Porque hoje em dia o pessoal, sabe-se lá por quê, pela necessidade de se agarrar a alguma coisa, ou porque perdeu a fé em outras coisas, ou por simples curiosidade, ou por achar isso um barato, quer porque quer ver um disco voador, ver uma nave, um extraterrestre. E eu só alerto que cuidado com o que pedem, porque quem procura acha, e nem sempre acha o que pensa procurar. Palavras de quem tem 35 anos nisso. Tá? Não só de estudo livresco, mas de a campo. Eu e muitos amigos e colegas meus vamos a campo, damos a cara a tapa aqui na internet, participamos como palestrantes e ouvintes de vários e vários congressos no Brasil e no exterior, analisamos vários e vários materiais, um farto material fotográfico e de vídeo a respeito disso. Ou seja, é chato, às vezes, desiludir ou passar por um desilusor, se é que isso existe, dessas hoje loucuras que existem por aí. Volto a afirmar, não estou dizendo que isso não seja uma manifestação aí, não digo extraterrestre, mas alguma manifestação obviamente estranha à nossa natureza, à nossa tecnologia. Né? Mas é mais fácil dizer o que não é do que dizer o que é. É inconclusivo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente está embarcando. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que procurar, tem que conhecer, tem que se informar, tem que ter bom senso e critério. Isso é um assunto muito sério. E, infelizmente, tem muito aventureiro
na internet que vira ufólogo da noite para o dia, só porque leu meia dúzia de livros, nunca saiu da cadeira para fazer uma pesquisa de campo, acampar no meio do mato, passar por perrengue, até mesmo com eles, né? E perrengues até mesmo, às vezes, positivos. Tá? Além de outras coisas que eu já citei muito mais, e que acha que é ufólogo e acha que vê isso aí, é uma nave extraterrestre, etc. E quando eu falei, ainda mais nos dias de hoje, com respeito a material fotográfico ou videográfico, é porque, antigamente, era muito mais difícil você fraudar o material. Hoje em dia, o que tem de recurso técnico digital para você fraudar ou fazer qualquer coisa é impressionante. Qualquer um pouco mais apurado que pesquise um pouco mais ali dos princípios, né, dos recursos que existem hoje em dia digitais, faz tranquilamente algo que faz parecer verídico. Então temos que ter cuidado com isso. Tá? Qualquer um pode produzir. Tá? O exemplo está aqui. Isso aqui, no fundo, é uma tela verde. Parece que eu estou nas próprias pirâmides. Isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo. Imagina o que se faz por aí. E pelo menos 80% hoje em dia do que se classifica como fenomenologia ufológica, teoricamente comprovada com vídeo ou foto, ou é fraude ou é engano. Infelizmente. A nível psíquico, metafísico, extrafísico, é maior ainda. Isso é um assunto, repito, muito sério, tem que ser levado com critério. E uma outra coisa também que é muito importante dentro desse vídeo que foi colocado, né? Comparado com outro vídeo que muitos devem conhecer, já feito há algum tempo, filmado há algum tempo, que leva o título OVNI de Jerusalém, onde um objeto pairou sobre o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa, durante bastante tempo e emitiu um flash de luz e, vertiginosamente, numa velocidade estúpida, arrancou para o céu. Ah, legal. E qual o barato disso? O princípio não é o mesmo do vídeo? Não, não é. Porque o OVNI de Jerusalém ele foi filmado por várias pessoas de vários lugares diferentes, de ângulos diferentes, pelo menos 4. E praticamente toda a cidade de Jerusalém viu. Isso foi comentado, saiu no jornal e tudo. Tá? Então, esse vídeo das pirâmides foi durante o show de som e luz, porque percebemos no vídeo este ambiente aqui, à noite, e a pirâmide iluminada. E quando não tem o show de som e luz, a pirâmide é iluminada, sempre atrai curiosos por perto. Então, sendo show de som e luz ou não, tem gente suficiente lá para registrar isso. Lembrando que as pirâmides estão à beira da cidade do Cairo. O Cairo é uma cidade como São Paulo. Não é possível que na cidade do Cairo inteira e à beira das pirâmides só tenha esse registro filmado. Um monte de gente, obviamente, se for o caso verídico, viu, testemunhou, comentou. E, consequentemente, registrou. E nós só temos um vídeo disso. Então, para mim, o vídeo é suspeito. Até que se prove o contrário. É o mesmo que um fenômeno desse ocorrer acima da cabeça do Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, que é visto por quase a cidade toda, e só um registrar. É possível que pelo menos metade da cidade do Rio de Janeiro não veja um negócio desse. E não é possível que só um registre. É como se esse fenômeno ocorresse em cima do MASP,
na Avenida Paulista, em cima do Congresso Nacional, em cima ali de Porto Alegre, né, no Rio Guaíba, em cima lá do elevador Lacerda, e assim por diante, né, a Pampulha, e assim vai, e ninguém vê, ninguém registrar. Então, cuidado com esses vídeos, tenham critério, analisem, porque é importante ter um crivo, ainda mais hoje em dia, em que isso virou uma febre. Né? O fenômeno existe? Existe, e é muito sério, repito. Pode, nesse caso, ter sido algo relativo a isso? Pode, mas precisamos ter cuidado. Principalmente, repito, pessoas que, até com boa intenção ou empolgadas, né, passam para o público leigo e incauto informações que não têm fundamento ou não são fundamentadas o suficiente para fazer determinadas afirmações. Porque, mal ou bem, isso mexe com a cabeça das pessoas. E outra coisa também, tudo bem, se o fenômeno for verdadeiro, se realmente tiver acontecido, qual o problema? Qual o problema do ETzinho fazer um showzinho em cima das pirâmides? Vai mudar a sua vida? Você vai sair correndo? Você vai parar, vai quebrar a sua fé? Sua vida continua, a vida segue. Se eles quisessem realmente, nesse caso aí, fazer contato, eles teriam encontrado uma outra forma. Então, o contato existe, mas não é da maneira como o pessoal pensa. Tá? Em tempo oportuno, nós vamos falar sobre isso. Tá? Porque também, por incrível que pareça, além do cunho científico e ao mesmo tempo metafísico, tem um cunho também iniciático aí, dentro do processo ufológico. Tá? Ainda mais quando esses fenômenos, essa fenomenologia, sendo ufológica ou não, ocorre em lugares sagrados, considerados sagrados e altamente energéticos, como o Planalto de Gizé, acima especificamente das pirâmides. Tá? Lembrando que, quando ocorreu a saída dos grandes cientistas, das grandes eminências, eu não vou falar nem sacerdotes, porque não existia essa conotação naquela época, da Atlântida, indo para determinados lugares, o Egito foi um deles, assim como a Índia também, lembrando que, após a queda da Atlântida, a reestruturação da humanidade, ela se dá pelos dois pratos da balança, Egito e Índia, Índia e Egito. Egito, pai da humanidade, Índia, a mãe da humanidade atual, tá? Após a queda da Atlântida. E quando ocorre isso, aliás, muito antes de ocorrer, porque esse processo já era previsto pelas eminências da Atlântida, a grande pirâmide de Quéops foi construída. Agora, independente dessa história, que é tradição e existe documentação a respeito disso, que está guardadinho lá no Tibete, tá? Que é onde estão salvaguardados os grandes segredos, a grande ciência oculta da humanidade, está tudo lá, e está vindo para cá, para a Cordilheira dos Andes. Independente ter sido construído no período Atlântico, se a pirâmide tem 40 mil anos, se tem 2.500, se tem 4.000, independente se foram os egípcios, se foram o faraó Quéops que construiu ou não, independente disso tudo, a grande pirâmide está assentada, foi construída num dos pontos, se não o ponto mais energético do planeta, do vórtice vibracional mais forte. Coincidência ou não, depois da queda Atlântica, do dilúvio,
da reconfiguração dos continentes e no rearranjo dos polos norte e sul, magnético e geográfico, a Grande Pirâmide oferece informações sobre isso. Por exemplo, um meridiano que passe exatamente sobre a Grande Pirâmide divide o planeta perfeitamente em proporções iguais de terra e água. Não só no Oriente como no Ocidente, como também um paralelo cruzando esse meridiano que passe pela pirâmide, vai dividir em 4 quadrantes, em 4 partes iguais, a proporção terra e água no planeta. O meridiano, que é o verdadeiro do planeta, tá? Muito mais perfeito e preciso que o aceito atual meridiano de Greenwich. E outras implicações, como citei no início, sobre a Grande Pirâmide, que é um verdadeiro aparelho ultra tecnológico, na verdade. Contrariando, isso eu faço questão de contrariar a egiptologia em geral. Tá? Enfim, é uma ousadia, porque eu não sou egiptólogo. Ressalto aqui que eu respeito muito, mas muito mesmo, o trabalho da egiptologia, porque o que é feito na egiptologia, o trabalho dos egiptólogos, da arqueologia egiptológica, não é fácil. Quem acompanha documentários, quem vai ao Egito e procura conhecer os meandros dentro do conhecimento relativo à Universidade do Cairo e à formação dos egiptólogos, os próprios guias de lá, é um trabalho hercúleo, profundo, muito esforço. Tá? Ninguém merece. É um trabalho digno e extremamente honorífico, extremamente detalhado. Fazer esse levantamento de milhares e milhares de anos de civilização no deserto, enfrentando escorpião, enfrentando cobra, enfrentando um monte de coisa, enfrentando lugares extremamente claustrofóbicos, que eu estive lá em alguns sítios arqueológicos, inclusive estudando, não é fácil. Agora, que algumas teorias deles, da ciência atual, embora poucos egiptólogos concordem que as teorias vigentes não batem, né? Algumas dessas teorias, principalmente em relação às pirâmides, à esfinge e outras coisas, não combinam, realmente não batem. Tá? E o que eu ouso contrariar é justamente não só a forma como explicam a construção das pirâmides, como também o seu contexto de conhecimento, a Grande Pirâmide como aparelho. E a contestação maior ainda, que muitos já concordam, a pirâmide pode ser tudo. A Grande Pirâmide de Quéops pode ser tudo, menos tumba de Faraó. Foi utilizado no Antigo Egito com bastante propriedade para trabalhos científicos e iniciáticos. A grande e suprema iniciação da Grande Pirâmide e dos mistérios de Osíris e dos mistérios de Ísis ocorreram na grande Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Quéops, que está muito longe, anos-luz de ser uma tumba. Ainda mais pelos mitos egípcios, falando do Duat, de Osíris, de Ísis, relativos ao seu governo a partir de Órion. E isso será, aliás, já está a ser resgatado no momento atual. Já está dando alguns frutos. E daqui a uns 100, 120 anos dará grandes frutos. Estamos num caminho muito interessante, muito legal, apesar do que está acontecendo, é uma forma de purificação para adentrarmos novos tempos. É doloroso, mas sabemos que a dor é inevitável. Como diziam os hindus,
mas o sofrimento é opcional. Então, sempre lembrando o que eu costumo dizer, não importa com quem ou onde você encarnou. O que importa é quando. Todos nós escolhemos estar encarnados agora, neste período, passando pelo que estamos passando. Cada um à sua forma, caindo ou não a sua ficha, a oportunidade está sendo dada. Uns estão indo embora, outros estão firmes. Lembrando, cada um escolheu estar aqui neste momento. Faz parte da programação. Agora, como lidar com isso, a escolha é sua. Então não perca essa oportunidade e jamais lamente. Em hipótese alguma. Pelo contrário, ore por quem foi. Agradeça por estar aqui e agradeça por ele ou ela ter estado aqui. Cumpriu dignamente o seu papel. Encarnou agora, neste período, para cumprir o seu papel como você está cumprindo o seu. E pode cumprir melhor. Porque Deus funciona assim. Ah, meu filho, você é maravilhoso, é fantástico, é tudo de bom, mas eu espero mais ainda de você. Ele sempre vai esperar mais e melhor de nós, porque nós somos co-criadores. A centelha dele está em nós. Então coloque isso para fora, tome atitude e retome a sua vida. E pare de embarcar em canoa furada. Muito obrigado a todos vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Não lutem contra as trevas. Lutem a favor da luz. Muito obrigado, Dorim. Muito obrigado, Karen. Obrigado a vocês todos que aí estão. Espero, como eu sempre digo, ter dignificado e honrado a presença e o tempo de vocês. Namastê. Boa noite. Bom final de semana.